Muitos melancólicos reclamam da dificuldade que eles têm de se relacionar com outras pessoas. Algumas vezes pela dificuldade de encontrar as coisas para falar na hora certa, sabe? As palavras certas na hora certa. Algumas outras vezes por estarem num ambiente muito confuso e eles não conseguirem se sentir à vontade para poder se expressar. Mas na verdade também existe uma outra coisa que pode estar afetando os seus relacionamentos com as outras pessoas. Uma outra coisa não, na verdade, 5 outras coisas, que são 5 comportamentos que você melancólico pode estar tendo e que isso faz com que as pessoas se afastem de você. Para você não brigar comigo, saiba que eu já fiz todos eles e eu sei que isso atrapalha os relacionamentos, então vem comigo para esse vídeo porque eu vou te falar quais são esses 5 comportamentos que atrapalham o melancólico nos relacionamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo eu quero falar com você que é melancólico a respeito de 5 comportamentos que você tem ou pode estar tendo que afastam as outras pessoas de você. Não fica chateado comigo, porque eu sei que vai ter melancólico comentando: é porque eu fui nascer com pior temperamento. Não leva para esse lado. Quando eu falo de coisas ruins que o temperamento tem, não é para você ficar achando que, nossa, eu tô fadado ao fracasso na minha vida. Não tem nada disso, é para você saber os pontos em que você precisa se atentar e fazer um esforço ali para mudar. Afinal de contas, se eu conseguir mudar, qualquer pessoa no mundo também consegue, então qualquer melancólico vai conseguir mudar esses aspectos aqui, ou pelo menos diminuir. A mudança é gradativa, mas não perca as esperanças porque funciona, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar esse vídeo aqui de verdade, vai lá, curte aqui embaixo, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e já vai mandando o link desse vídeo aqui para os seus amigos melancólicos saberem se eles estão ou não afastando as pessoas com o comportamento deles. E o primeiro comportamento que eu quero falar com você, que é melancólico, é... até respirar para falar. Se vitimizar. Esse aqui acaba com qualquer relacionamento. O melancólico, a gente já sabe, todo vídeo eu repito isso. A estrutura dele é o quê? Fria e seca, ou seja, ele é um temperamento que tem uma reação mais lenta, ele precisa conhecer as coisas, ter certeza para então ele reagir. E seco, fica marcado. Então, muitas vezes ele vai fazer tantas análises de tantas coisas e de uma forma tão pesada que ele acaba se vendo como vítima das situações. Só que para prestar atenção, alguém gosta de conversar com uma pessoa que toda vez que você vai falar com ela, ela só tem desgraça para contar, só tem coisa ruim para dizer e se fazendo de coitada? Não, ninguém gosta de conversar com uma pessoa assim, mas não vai pensando, então eu tô lascado, agora ninguém nunca mais vai querer falar comigo. Não, é pra você parar pra prestar atenção. Você faz isso, se você faz isso, então para. Eu sei que é difícil mesmo. E no momento que você tá conversando com uma pessoa, às vezes você é tão viciado em se ver como uma vítima, em se ver como alguém que não tem controle, não tem escolha, não pode fazer nada a respeito de situação nenhuma, que todas as vezes que você vai conversar com alguém, você quer falar a respeito disso e se posicionar dessa forma para as outras pessoas. Mas, se você começar a prestar atenção nisso e driblar esse desejo de falar só das coisas ruins ou de uma forma ruim sobre a sua vida, você vai ver que vai ficando mais fácil ser uma pessoa que para de falar das coisas como se fosse uma vítima. Toda vez que a gente se coloca de vítima, a gente está dizendo que a gente não tem poder de mudar nada na nossa vida, a gente não tem poder de mudar situação nenhuma, nem o nosso comportamento, sendo que isso é uma grande mentira. Eu mesma fazia isso. Toda vez que eu ia conversar com alguém era: nossa, não, mas a minha vida é muito assim, mas eu sou muito assado, não tem como fazer isso por causa daquilo, e sempre dando alguma desculpa e sempre me vendo como coitada na situação. O dia que eu decidi parar de fazer isso, eu percebi que foi ficando mais fácil até mesmo me enxergar com outros olhos, porque a gente para simplesmente de ficar se rendendo ali a uma mania que a gente tem. Às vezes, de boca fechada, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontecia muito. De boca fechada, a gente não tá se vitimizando por dentro. A gente tem até o desejo de fazer uma coisa diferente, de ter comportamentos vitoriosos, mas pronto, pegou pra conversar com outra pessoa, a gente tá tão viciado em se fazer de coitadinho que a gente acaba fazendo isso. E isso sim afasta as outras pessoas da gente, porque as pessoas não gostam de ficar lidando com pessoas pesadas e que querem que as outras sintam pena dela o tempo todo, então já vai parando com isso aí.
Segundo ponto, segundo comportamento que você pode estar usando aí, usando não, né? Que você pode estar tendo e acabando repelindo as pessoas da sua vida, que é só criticar ou reclamar. Sim, eu também já fiz isso. Houve uma época na minha vida, né? Era uma vez no meu passado, uma época em que eu sentava para conversar com as pessoas e eu não tinha assunto. E como para mim era muito fácil enxergar o defeito das pessoas, o que eu fazia? Começava a criticar. Ou criticava a roupa de alguém, o cabelo de alguém, a vida de alguém, o comportamento de alguém, a voz de alguém, qualquer coisa que eu pudesse reclamar e criticar para puxar assunto com a outra pessoa, eu ia lá e falava. E isso é muito chato. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa que só fica falando bobagem o dia inteiro. Então, se você é o tipo de pessoa que só reclama ou critica, né, e o reclamar é estar sempre falando que alguma coisa não tá boa, por exemplo, ai, de novo essa aula, ai que saco, esse professor é muito chato, essa matéria é muito ruim, eu não sou bom nessa matéria, isso daqui é assim, isso aqui é assado, né? Eu uso muito exemplo de escola, gente, porque é mais fácil da gente lembrar. Todo mundo aqui já passou pela escola, é um lugar onde a gente lida com muitas pessoas, acontecem muitas coisas diferentes, e aí acaba sendo mais fácil de usar como exemplo, tá? Se você acaba sendo essa pessoa muito crítica ou muito reclamona, as pessoas não vão ter prazer de andar com você. Elas vão andar com você, talvez, por outras questões. Por exemplo, se você for uma pessoa que é inteligente, que escuta bem, né, que escuta bastante o que as outras pessoas estão falando, um bom ouvinte nesse caso, as pessoas vão acabar andando com você por isso. Mas o prazer delas não vai estar em andar com você se você ficar só reclamando e criticando. Isso te torna uma pessoa muito chata e atrapalha no aprofundamento das relações, porque existem muitas pessoas que não gostam desse tipo de conversa e vamos e venhamos, não é certo ficar tendo esse tipo de conversa o tempo todo. Então vigia aí para ver se você não tá fazendo esse tipo de coisa. Terceiro ponto que acaba afastando as pessoas do melancólico, e esse ponto aqui talvez ele nem saiba, e o afastamento não é só uma questão da pessoa ser repelida por um desprazer, mas por causa da desconexão que acontece, que é o melancólico querer que a pessoa adivinhe tudo que ele está sentindo, né? Por exemplo, você estuda num lugar, sei, de novo, estudo, mas você estuda num lugar ou trabalha num lugar e você tem colegas, pessoas com quem você lida, e você está insatisfeito com alguma coisa que do nada surgiu na sua cabeça, e você quer que as pessoas simplesmente adivinhem com o que você está chateado ou por que você está desse jeito. E as pessoas, elas não vão adivinhar. E você começa a se fechar porque você acha que as pessoas têm que se tocar do que está acontecendo, sendo que não é obrigação delas porque elas não vivem dentro da sua cabeça. E você começa a se afastar porque elas não estão adivinhando e elas começam a se afastar porque você está se fechando. E aí, quando você vê, você já se afastou dessas pessoas. Isso é mais perigoso ainda quando acontece nos relacionamentos mais próximos. Por exemplo, filhos com pais, né? Pais com filhos. Eu já vi pais fazerem isso, quererem que os filhos adivinhassem aquilo pelo que eles estavam passando ou com que eles estavam insatisfeitos e se afastavam, né? Casamento, marido e mulher, a pessoa não fala para outra o que tá deixando ela insatisfeita ou aflita, fica querendo que a pessoa adivinhe, não é nem igual o fleumático que não fala e para ele não tem muito problema. Não, o melancólico ele não fala, mas às vezes quer que a pessoa vá lá e perceba tudo que ele tá percebendo. E, gente, isso não vai acontecer. Se você é melancólico e tem essa ilusão de que as pessoas elas vão ter uma bola de cristal para adivinhar o que você tá pensando, para elas poderem ir falar com você, tira o cavalinho da chuva porque não vai rolar. Tem muita gente que acaba se afastando de bons relacionamentos justamente porque fica esperando que a outra pessoa adivinhe e esquece isso. As pessoas não têm bola de cristal. E essa dificuldade do melancólico se comunicar, muitas vezes ela tá conectada à frieza do temperamento, que é essa demora de reação, uma dificuldade em se expressar mesmo, como se a ponte entre o lugar em que a ideia é formada e a boca dele fosse muito longa, uma estrada muito sinuosa, onde ele tem que fazer muita coisa e pensar em muita coisa até ele conseguir se expressar. E essa frieza do temperamento, a gente explica ela bem mais a fundo no nosso e-book, né, onde a gente fala sobre o que é o temperamento quente, frio, úmido e seco, as variações de cada temperamento, o que essas características estruturais do temperamento trazem para ele, principalmente combinadas, né? Por exemplo, a frieza do melancólico vai se manifestar diferente da frieza do fleumático, por exemplo, e por aí vai. Então tem muita coisa, muito detalhe legal mesmo nesse livro. Dá uma olhadinha aqui embaixo no link, porque você não vai se arrepender. Mais um comportamento que o melancólico tem que faz com que as pessoas saiam correndo dele é o fato dele levar tudo para o lado pessoal. A pessoa falou qualquer coisa. Gente, olha só.
Meu Deus. Eu levava cada coisa pro lado pessoal que eu acho que só vocês que são melancólicos vão entender. Se você tá aqui e é de outro temperamento, você vai ficar tipo, que ideia é essa? Por que levar isso pro pessoal? Eu levava pro pessoal quando alguém criticava uma música que eu ouvia e que eu gostava. A pessoa falava, nossa, que música ruim. Pronto, eu já ficava emburrada uns 3 dias pensando que a pessoa não entendia o que era uma música boa, que a pessoa tava me ofendendo, que ela não ia com a minha cara, que ela tava pegando no meu pé. Coisas desse nível. Era daí pra frente, tá, gente? Era música, personagem, filme, desenho, qualquer coisa, roupa, imagina qualquer coisa irrelevante, que é só uma questão de opinião, que eu posso gostar e você não, e tipo, não faz diferença nenhuma. Eu levava tudo pro lado pessoal. E adivinha, ficava sempre aquele climão quando alguém falava alguma coisa e você já conseguiu imaginar que tipo de pessoa chata que eu não devia ser. Agora imagina você lidar com alguém assim sempre. Agora imagina se você é essa pessoa. Não seja, não leve tudo pro lado pessoal. Nem sempre quando as pessoas estão falando que não gostam de alguma coisa que você gosta, elas estão falando aquilo pra pegar no seu pé. Não, é só uma opinião, gente. Elas não são você, né? Então, para de levar as coisas pro lado pessoal também, porque geralmente não é só o levar pro pessoal, é que a gente leva pro pessoal e a cara não nega, né? A gente não consegue esconder. E o problema tá aí quando a gente gera esse climão nos relacionamentos. Então, não seja essa pessoa. E o quinto comportamento, o nome dele vai ser um pouquinho extenso e a gente até pode classificar ele em... Não é classificar em 2, vocês vão entender quando eu falar. O melancólico querer, no caso, que as pessoas façam as coisas por ele sem ele querer fazer pelas pessoas. E isso num sentido assim de querer mudar a outra pessoa, sabe? Muitas vezes os melancólicos lidam com outras pessoas e como todo relacionamento interpessoal, vão existir problemas, vão existir atritos, coisas que não são muito legais. Só que o melancólico se incomoda muito e ele é do tipo de pessoa que tá sempre se questionando. Poxa, por que a outra pessoa não pode perceber que eu sou assim? Por que a outra pessoa não pode fazer tal coisa por mim? Por que a outra pessoa sempre pensa que eu tenho que fazer assim, mas ela não pode fazer assado? Né? Sendo que ele não pensa em como sair da zona de conforto dele muitas vezes e entender o posicionamento da outra pessoa também. Vocês acham que é só o colérico que não procura entender o posicionamento da outra pessoa? Vocês estão redondamente enganados, porque o melancólico muitas vezes faz isso também. Ele quer, é muito aquela coisa do venha a nós e ao vosso reino nada. Não sei se vocês já ouviram esse ditado aqui, mas é aquela coisa dele querer que as pessoas tenham um comportamento com ele. Por exemplo, quero que compreendam que eu sou uma pessoa profunda, eu quero que compreendam quando eu quero ficar sozinho, eu quero que compreendam que eu não sou aquela pessoa que gosta de quebrar a rotina, sendo que ele não tenta compreender a pessoa que precisa expandir, a pessoa que precisa quebrar a rotina, a pessoa que precisa lidar com outras pessoas, que precisa de uma interação social mais intensa. Isso geralmente causa muito problema onde? No casamento, exatamente. Então, o melancólico, ele tem essa tendência, assim, a ser aquela pessoa que tá sempre se fazendo de vítima, igual lá naquele primeiro ponto. Então, porque ele sempre se faz de vítima, ele acha que ninguém tá dando nada pra ele, ninguém tá fazendo nada por ele, ninguém tá escutando ele. Agora que eu fui perceber que eu tô sem meu cordão. Mas, enfim, o melancólico, ele vai fazendo essas coisas, achando que todo mundo tem que fazer alguma coisa por ele, todo mundo tem que entender ele. Nossa, ele é o mais incompreendido do mundo. Só que quando, na verdade, ele vai observar, e isso eu já passei por isso também, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Quando a gente vai observar a fundo, a gente também não tenta compreender o que as outras pessoas necessitam. Não tô falando só da questão da empatia, no sentido de, a pessoa tá sofrendo, e você sofre com o sofrimento da pessoa, você sente pena, você tem misericórdia, compaixão, o que você quiser chamar. Eu tô falando no sentido da convivência no dia a dia mesmo, que a gente fala de empatia e a gente pensa muito no sofrimento do outro, mas a gente não entende às vezes que, por exemplo, um casamento com um colérico e um melancólico. Eu sou melancólica, meu esposo é colérico. E ele tinha que entender sempre a minha necessidade de introversão, ele tinha que entender sempre a minha necessidade de levar um tempo a mais para resolver as coisas, para me decidir, mas eu nunca entendia e nem queria me esforçar para entender, às vezes em que ele ficava muito estressado com alguma coisa que realmente irritava ele. Eu não queria, para mim, ele tinha que ser a pessoa que se virava com aquele sentimento, mas ele tinha que entender o meu. Então a gente que é melancólico pode acabar fazendo isso sim. Se você que é melancólico faz isso, começa a perceber e a cuidar para não fazer mais, né? É só você parar, literalmente, entender que você não tem que exigir que as pessoas façam por você
E você tem sim que começar a pensar no que você pode fazer mais pela outra pessoa. E não falo no sentido de se negar, de se sacrificar, naquele sentido ruim, se anular. Mas eu falo no sentido de você servir, parar de se preocupar tanto com como as pessoas vão satisfazer você e você começar a perceber e a pensar no que você pode fazer para deixar a outra pessoa mais feliz. Então não fica chateado, nada de ficar comentando aqui embaixo: ai, nossa, como é triste ser melancólico, eu tô ferrado, eu tô condenado. Não, nada disso, você não tá. Eu tô falando dessas coisas justamente porque você precisa entender quais são os problemas para você ter a chance de mudar. Isso daqui, na verdade, pode ser uma grande virada de chave na sua vida. Então comenta aqui embaixo se você concorda, quais são os pontos aqui que você ainda tem dificuldade. Se você tá com dificuldade nessas áreas, eu quero te convidar para conhecer o nosso curso Dominando o Seu Temperamento só para melancólicos. O link tá aqui embaixo na descrição. Ele vai te ajudar a entender essa questão do pessimismo, pensar demais e agir de menos, várias coisas que o melancólico tem dificuldade em lidar, essa questão de levar pro pessoal também, essa sensibilidade à crítica. Enfim, dá uma olhadinha do link aqui embaixo. E esse curso tá maravilhoso. É só você dar uma olhada nos comentários lá nas aulas que você vai ver do que eu tô falando. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.